Você deseja renomear a categoria sem categoria ou um categorizado no WordPress? Você não é o primeiro. Muitas vezes os iniciantes do WordPress nos perguntam se é possível remover ou renomear a categoria sem categoria no WordPress. Neste vídeo mostraremos como renomear a categoria sem categoria e como alterar a categoria padrão do WordPress. Método 1. Renomeando a categoria padrão sem categoria no WordPress. Vamos ver como renomear a categoria padrão sem categoria. Você não pode excluir uma categoria padrão, mas pode renomeá-la. Você precisa visitar a página Posts e até a página Categorias na administração do WordPress. Clicar no link de edição embaixo da categoria padrão, né? Nesse caso a categoria padrão se chama sem categoria. E isso nos levará à tela de edição da categoria, onde você pode renomear sua categoria e alterar o slung dela. Então deixa eu alterar o slung, né, para geral. O nome e o slung para geral. Aí uma coisa que eu devo observar é que se seu site não estiver ativo ou indexado na pesquisa do Google, você poderá alterar esse slung sem preocupação, que esse slung será o URL da sua categoria. No entanto, se seu site estiver ativo e você alterar o slung de uma categoria, isso resultará em erros 404 no seu site quando a pessoa visitar aquela URL. Mas só que não se preocupa, não? Eu vou mostrar como configurar redirecionamentos posteriormente nesse vídeo. Vamos atualizar aqui. Método 2. Alterando a categoria padrão no WordPress sem excluir a categoria sem categoria. Agora nós vamos alterar a categoria padrão do WordPress. Você pode alterar facilmente a categoria padrão no WordPress. Primeiro verifique se você tem uma categoria diferente de não categorizada disponível. Nesse caso aqui, né, nós não temos nenhuma outra categoria aqui no WordPress, né? Nós temos só uma categoria, a categoria chamada sem categoria, que é a atual categoria padrão. Então o que nós vamos fazer? Nós já estamos aqui na página de posts e categorias. Então nós vamos criar uma nova categoria chamada geral. Que nós vamos definir essa categoria geral como padrão. Agora você tem que visitar a página configurações e escrita. A primeira opção na página é definir uma categoria de post padrão, como você pode ver aqui. Agora você tem que clicar no menu suspensos e selecionar a categoria padrão que você gostaria de usar. Eu vou selecionar essa categoria geral. Agora eu vou clicar no botão salvar alterações. Pronto, confirmei a categoria geral, a nova categoria padrão. O WordPress agora usará essa categoria que você selecionou como padrão. Ou seja, se você esquecer de atribuir um post a uma categoria no momento que você estiver criando o seu post, este post será arquivado automaticamente nessa categoria padrão. No entanto, os posts que permanecem atribuídos à categoria chamada de sem categoria não serão movidos para a nova categoria. Você pode editar cada um desses posts e alterar sua categoria. Se você houver apenas alguns posts, você pode fazê-lo manualmente, né? Caso contrário, se você tiver uma quantidade muito grande de posts, você pode consultar o nosso vídeo sobre como mover posts em massa para categorias e tags no WordPress, que está disponível aqui no canal. Vou colocar esse vídeo na descrição desse vídeo também, para você acessar mais facilmente. Se você quiser, você também pode excluir a categoria chamada de sem categoria, porque se um post estiver atribuído a essa categoria sem categoria,
ele será movido automaticamente para a nova categoria padrão que a gente definiu aqui. Redirecionando a URL antiga da categoria sem categoria com o plugin Simple 301 Redirect. Na primeira parte desse vídeo, eu ensinei o primeiro método, né? Que é simplesmente renomear a categoria padrão do que já existente do WordPress. Ou seja, na primeira parte desse vídeo, eu renomeei a categoria sem categoria para a categoria geral. E na segunda parte desse vídeo, eu ensinei outro método, que é criar uma nova categoria chamada geral, mantendo a categoria sem categoria existente e definir a categoria geral como categoria padrão. Então, se você escolheu o primeiro método, que foi renomear a categoria sem categoria para categoria geral, ou se você simplesmente definiu a categoria como a nova categoria geral como padrão e decidiu excluir essa daqui sem categoria, agora está na hora de nós aprender a fazer o redirecionamento de URL, porque aquela categoria sem categoria que deixou de existir, a URL dela precisa ser redirecionada para a nova categoria padrão, já que a gente excluiu ela. Por exemplo, eu acabei de excluir ela agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em plugins, adicionar novo. Eu vou atrás desse plugin 301 Redirect. Então, Simple 301 Redirect é esse plugin aqui mesmo. Instalar ele, ativar esse plugin. Aí eu tive antes de mudar o nome da categoria sem categoria, eu tive o cuidado de guardar o URL dela, né? Então eu guardei o URL antiga, tá aqui a URL antiga daquela categoria sem categoria, que a gente excluiu, e tá aqui a URL da nova categoria padrão que a gente criou. Então o que a gente faz agora? Agora que a gente já instalou o plugin Simple 301 Redirect, a gente vai aqui em configurações e clica na opção 301 Redirect. Esse plugin é muito simples de usar. Aqui nesse primeiro campo aqui, chamado Request, eu vou colocar a primeira parte da URL antiga, né? Vou aqui, né, de barra categoria aqui até o final aqui, eu vou colocar a primeira parte, né, que está sem o endereço do seu site. Aqui na URL antiga, assim, ó. Só barra categoria e o URL da sem categoria. Já na página, no campo Destination, eu coloco a URL completa da nova categoria padrão. Então vou aqui, né, nesse caso aqui não é seu site, né? Mas só que eu vou pegar e completar aqui para não ficar errado. Aí tá aqui, né? Tá aqui, desse jeito aqui. Agora só adicionar novo. Aí a URL antiga dessa categoria, da categoria sem categoria, vai ser redirecionada para a URL da nova categoria padrão. É claro que você só vai fazer esse redirecionamento aqui se você excluiu a antiga categoria padrão sem categoria, né? Ou se você simplesmente mudou o slung da categoria sem categoria para geral. Assim nós resolvemos a questão, nós prevenimos, nós fazemos
a prevenção de qualquer tipo de problema que possa haver no Google com esse redirecionamento de URL. Podemos até testar o redirecionamento se está funcionando aqui. Aí tá aqui, ó, redirecionou certinho. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a aprender como renomear a categoria sem categoria, bem como definir uma nova categoria padrão no WordPress. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo. Muito obrigado.